Peço aos irmãos que abram a Bíblia, capítulo 28 do Gênesis. Obrigado. A partir do verso 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e à tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente e ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade quando nos reunimos aqui neste recinto para te cultuarmos, para cantarmos louvores à tua glória, para elevarmos os nossos pensamentos a ti em oração e para ouvirmos a tua palavra. Senhor, neste momento nós te pedimos que o teu Espírito, que inspirou este texto, ilumine as nossas mentes para que nós extraiamos dele lições práticas para a nossa vida, como cristãos, como homens e mulheres salvos pelo Senhor Jesus, e que devemos, portanto, viver para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Verso 10, irmãos, do nosso texto. Verso 16. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse:
Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. A presença de Deus. Meus queridos irmãos em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus prezadíssimos amigos, a história é muito conhecida. Jacó ia de fugida do seu irmão Esaú, a quem ele tão vergonhosamente havia enganado, roubando-lhe não apenas a primogenitura, como também a bênção paterna. Ele ia em busca de refúgio na casa de Labão, seu tio. Viagem longa, cansativa. Depois de um dia de caminhada, ao anoitecer cansado, num lugar deserto, ele deita-se para dormir. Toma uma das pedras ali existentes e usa aquela pedra por travesseiro. Ele adormece e tem um sonho. E que sonho? Um sonho revelação. Ele tem a visão de uma escada, cuja base está na terra, cujo topo está no céu. Anjos sobem e descem por aquela escada e Deus se encontra lá em cima. Jacó acorda. De madrugada ele pega aquela pedra e a erige por coluna, o testemunho. Ele diz uma coisa extraordinária. Deus está neste lugar. Eu não sabia. Nesta manhã gostaríamos de considerar com os irmãos esta palavra. Deus está neste lugar. Eu não sabia. A presença de Deus. Primeiro de tudo, é importante notarmos que a presença de Deus é real. Deus está presente. O Senhor está neste lugar. Mas não apenas neste lugar, o Senhor está em toda a sua criação, está em todo o seu universo. A presença de Deus, portanto, é uma presença real, verdadeira. Deus está presente. E nem sempre nós temos a percepção da presença dEle, mas isso não influi em nada o fato de que Deus está presente. Quer tenhamos percepção da presença dEle, quer não, Deus está presente. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Não é a nossa percepção da presença de Deus que traz a presença de Deus, mas é a presença de Deus que nos dá percepção dela quando nós a temos. Ou seja, nós só podemos ter percepção da presença de Deus porque Deus está presente. Esta é a primeira observação. Mas há uma outra observação. É que a presença de Deus é inescapável. Ou seja, nós de maneira alguma podemos evitá-la. Nós de maneira alguma podemos escapar da presença de Deus. A presença de Deus é inevitável. Não importa se temos percepção ou não
da presença de Deus, o fato é que Deus está presente. E nós não podemos escapar dessa presença. Aliás, essa é a mensagem do Salmo de número 139. Deus está presente, não temos como fugir da presença dEle, não temos como escapar da presença dEle. Se eu subo aos céus, lá tu estás. Se eu desço às profundezas da terra, eis que tu estás lá também. Até no escuro, tu te encontras. Deus está presente e nós não podemos escapar da presença dEle. A presença dEle é real. Deus está aqui agora. Nós não podemos escapar da presença dEle. A presença de Deus é inescapável. Uma outra observação é que a presença de Deus é imprescindível, é necessária. É a presença de Deus que mantém a sua criação em ordem. É a presença de Deus que mantém a mecânica da criação, o mundo em movimento, tudo se deve à presença de Deus. Imaginem se Deus se ausentasse de um só ponto do universo. Pois devido à ausência de Deus desse único ponto em que Ele não se achasse presente em todo o seu universo, o caos se estabeleceria na criação de Deus. Então o cosmos que se tornaria caos. É a presença de Deus que torna o caos em cosmos. É a presença de Deus que traz harmonia. É a presença de Deus que traz beleza. É a presença de Deus que traz ordem à sua criação. A presença de Deus, portanto, é necessária. Deus está presente. Agora é impressionante. Em que pese Deus está presente, nem sempre nós temos percepção da presença de Deus. Jacó diz: o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está presente e nós não nos apercebemos da presença de Deus, assim como Jacó. Deus está neste lugar e eu não sabia. Jacó, neto de Abraão. Jacó, filho de Isaque. Jacó conhecia a história do seu avô. A história de Abraão, aquele que a Bíblia chama de amigo de Deus. Ele conhecia tudo isso. E agora ele diz: Deus está neste lugar. E eu não sabia. O que é que nos leva a ignorarmos a presença de Deus, a não nos apercebermos de que Deus está presente? Porque nem sempre nós temos percepção da presença de Deus. A primeira razão é o pecado. O pecado obscurece a nossa razão de tal maneira que nós não nos apercebemos da presença de Deus, de que Deus está presente. O pecado é como uma venda posta nos nossos olhos para não vermos a Deus. Eis a razão pela qual Jesus Cristo diz que bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração têm essa percepção: Deus está presente. E Deus está presente em toda a sua criação. Deus está presente em todo o seu universo. Vocês
já perceberam que as criancinhas gostam de olhar para os céus e observarem as nuvens, dando forma a essas nuvens? Vejam como aquela nuvem parece-se com um cachorro, vejam-se como aquela nuvem parece com um cordeiro, vejam como aquela nuvem parece com um cavalo, ou com um elefante, ou com algum outro animal. As criancinhas olham para cima e veem Deus em sua criação. Elas são capazes de enxergar em Deus onde nós não enxergamos, em razão da perversidade que há no nosso coração, da maldade que há na nossa alma. Notem bem uma coisa, a Bíblia nos informa que em 6 dias Deus criou todas as coisas. E no 7º dia Deus descansou da obra das suas mãos. Muitos ignoram o que significa esse descanso de Deus. É certo que Deus não suou, Ele não despendeu energia quando criava todas as coisas. Ao 6º dia, Deus então teria dito: ufa, terminei a obra da minha mão. Então Ele, cansado, assenta-se em uma cadeira de balanço para descansar. Não, nada disso. O que a Bíblia quer dizer quando afirma que Deus no 7º dia descansou da obra das suas mãos, é que no 7º dia Deus então passa a apreciar aquilo que Ele havia feito, e Ele deleita-se naquilo que Ele havia feito, e agora Ele convida o homem a entrar no seu deleite e apreciar com Ele a obra das suas mãos. Esse é o descanso. Pois bem, quando nós somos gerados de novo, nascidos de novo pelo poder do Espírito Santo, nós entramos nesse descanso maravilhoso, e então Deus passa a ser uma presença real e perceptível nas nossas vidas. O pecado, sobretudo o pecado da incredulidade, é que fecha os nossos olhos para que nós não percebamos que Deus está presente. Jacó havia pecado. Ou enganar um irmão não é pecado. Ou ludibriar um pai não é pecado. Ser egoísta é pecado. Deus está neste lugar e eu não sabia. Isaías diz que os nossos pecados é que fazem separação entre nós e o Senhor nosso Deus. É preciso que haja remoção do pecado para que nós entremos na presença de Deus e a desfrutemos. E graças a Deus que essa remoção se deu na cruz do Calvário, pois o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Mas também ignorância de quem Deus é. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou vocês acreditam que Jacó tinha o mesmo conhecimento de Deus que nós temos? Era um conhecimento muito incipiente. Estamos no processo revelatório, Deus se revelando ao homem. Quem era Deus para Jacó? Apenas um Deus tribal, uma divindade tribal, uma divindade que estava limitada à tribo do seu pai, Isaque, e que antes esteve limitado na tribo do seu avô, Abraão. Era um Deus tribal. Jacó fugia não apenas de Esaú, Jacó fugia não apenas de Isaque, ele fugia também da presença de Deus. Aí ele entendeu uma coisa, que o Deus do meu pai, o Deus da tribo do meu pai, é o Deus do universo. Ele está neste lugar e eu não sabia. Ele podia fugir de Isaque e de Esaú, mas ele não podia fugir de Deus. Deus está
presente. Agora, irmãos, vejamos o que é que acontece quando nós temos percepção de que Deus está presente. A primeira coisa que acontece é que nós somos tomados de um tremendo temor. Temer a Deus. Não há quem se veja na presença de Deus e não trema. E não tema. Temor e tremor. Afinal de contas, Deus é santo. Deus é o Criador dos céus e da terra, e Deus é santo, e nós somos pecadores. A presença de Deus nos enche de temor e de tremor. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, e sobretudo em se tratando do culto cristão, é um capítulo belíssimo. Numa quarta-feira nós fizemos um estudo do capítulo 12 de Hebreus, mostrando que o culto cristão é em tudo superior ao culto judaico, uma vez que o Monte Sião é em tudo superior ao Monte Sinai. No Monte Sinai havia temor, porque Deus falou ali como um trovão, em meio a relâmpagos e fogo e tremores de terra e tudo mais. Fala-nos tu, não nos fale o Senhor, para que nós não morramos. O povo temeu e tremeu. No entanto, o capítulo 12, depois de mostrar a excelência do culto cristão, o que significa o culto cristão, a liberdade que nós temos em Cristo para adorarmos a Deus, para cultuarmos a Deus, termina dizendo o seguinte: cuidado, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Reverência para com Ele, respeito para com Ele. Porque ainda que Ele nos fale em termos da graça, na cruz do Calvário, Ele não deixa de ser quem Ele é santo. Ele reclama de nós santidade, de nós, os que fomos alcançados por sua graça, devemos ser santos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. O texto diz que Jacó temeu. Meus irmãos, esse relaxamento que há hoje no nosso meio se deve a essa falta de percepção da presença de Deus. Estivemos agora em Campina Grande e fomos 2 dias aquele movimento chamado de Consciência Cristã. É um grande movimento, mais de 100 mil pessoas em 5 dias, é o maior movimento evangélico da América Latina. Grandes mensagens, grandes pregadores pregando ali. Há uma multidão ensandecida. Há uma multidão sem a menor noção de quem Deus é, da santidade de Deus. Enquanto o pregador fala da santidade de Deus, da glória de Deus, convidando o povo à reverência, há uma movimentação naquela multidão, gente vestida de tudo que é jeito, gente sem nenhuma reverência para com Deus, para com o santo. Isso se deve à não percepção de que Deus de fato está presente. A presença de Deus demanda de nós temor, respeito, reverência. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Cale-se diante de Deus toda a terra, porque Ele está no seu santo templo. Reverência, respeito, o nosso Deus é santo. Mas não apenas temor, comprometimento com Deus. Quando nós temos essa percepção de que Deus está presente, nós nos comprometemos com Ele. Jacó logo se compromete com Deus. Jacó logo faz promessas. Jacó logo faz votos.
Ele agora está diante do Senhor, que é o Senhor de toda a terra. Ele está diante daquele que é dono de todas as coisas. E ele agora vê-se como não tendo absolutamente nada que seja dele. E se vier a ter alguma coisa, é pela graça de Deus, pela benevolência de Deus. Aí ele se compromete com Deus. Se o Senhor fizer isso, eu farei. Se o Senhor fizer, eu farei. Se o Senhor fizer, eu farei. E eu darei todos os dízimos. Vejam, não é que ele entende que de Deus apenas pertencem os nossos dízimos, mas ele entende que de Deus são todas as coisas. O dízimo que ele entregaria a Deus era apenas o reconhecimento de que Deus, na verdade, é o dono de todas as coisas. Comprometimento. Compromisso com Deus. Ano novo, não é? Antigamente se fazia, deixamos de fazer. Momento de comprometimento. Em tanto comprometimento, esse ano eu prometo ser um melhor dizimista. Esse ano eu prometo ser o melhor evangelista. Esse ano eu prometo frequentar com mais assiduidade os cultos. Esse ano eu prometo fazer isso, eu prometo fazer aquilo. Essa promessa não vinga depois da segunda semana. Toda a palavra cai por terra e a vidinha continua a mesma. Jacó fez promessa e fez promessa para ser cumprida. Agora, irmãos, o que é que a presença de Deus nos dá? A percepção de que Deus está presente. O que auferimos dessa percepção de que Deus está presente? Primeiro de tudo, direção para a nossa vida. A presença de Deus, ela norteia a nossa vida, ela nos dá um norte, ela nos dá uma direção. Sabem por quê? Porque a presença de Deus é provedora. Deus é o Deus da providência. O que é providência? Providência é Deus em sua soberania, manejando todas as coisas. Homens, animais, tudo o que há na sua criação, Deus manejando todas as coisas, levando a sua criação ao fim para o qual Ele criou todas as coisas. Pelo que se diz que no fim tudo dará certo, porque Deus é o Senhor da providência, Deus está no comando, Ele está na direção. E foi precisamente isso que Ele disse a Jacó quando Ele falou: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei isso, e em razão disso, todas as famílias da terra em ti serão abençoadas. E eis porque nós estamos aqui. Isso chegou até nós. Jacó agora pôde se levantar e marchar com confiança, porque ele agora tinha direção. Ele não estava indo para lugar nenhum, porque ele não estava indo com ninguém. Ele estava indo para um lugar definido, pois ele estava indo com Deus. Ele não estava indo para a casa de Labão, ele estava indo para Canaã, aquela terra onde mana leite e mel, pois Deus disse que ele seria trazido para Canaã, e Canaã seria dada a toda a sua descendência. Deus tem coisa melhor para nós. Deus tem o céu. Deus tem a Canaã celestial. Deus tem coisa melhor para nós. Quando nós entramos na presença de Deus,
Eis que Deus acena para nós com a sua glória, com o céu. O céu é o nosso destino. A glória de Deus é para onde nós estamos indo. Dá norte, dá direção. Eu sei para onde estou indo, porque eu sei com quem estou indo. Deus está presente, Ele está me conduzindo para a sua glória. Isso, consequentemente, nos dá segurança. E segurança é o que mais nós necessitamos hoje. Sobretudo num país inseguro como o Brasil. Foi feita uma pesquisa recente. A pesquisa é que queria-se saber o que o brasileiro mais almeja hoje. A resposta? Segurança. O Rio de Janeiro está entregue aos bandidos. O governo federal está intervindo no Rio de Janeiro. O Exército, a Guarda Nacional, com a polícia, todas essas forças integradas agora para cuidarem da segurança do Rio de Janeiro. Sabem em que tudo isso vai dar? Em nada. A insegurança vai continuar. Os bandidos continuarão tomando conta do Rio de Janeiro, e não só do Rio de Janeiro, que se entenda muito bem, o Brasil está entregue à bandidagem. Aos bandidos de caneta e aos bandidos armados de revólver e de outras armas letais. Mas a mais letal de todas é a caneta. Num canetaço, milhares de pessoas são entregues à morte. A insegurança nesse país, a insegurança no mundo, mas que Deus seja louvado por isso, a segurança para nós no Senhor Jesus. Jacó entendeu uma coisa, estava sob a bênção de Deus. E quando Deus abençoa, quem pode amaldiçoar? Foi isso que aquele profeta estranho disse, não é? Como é que eu posso abençoar o que Deus, amaldiçoar o que Deus abençoou? Balaão, não foi? Foi Balaão? Foi. Como é que eu posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou? Bem, irmãos, temos norte, temos segurança, temos paz, temos alegria, porque Deus está presente. Agora, Deus está presente para todos os homens da mesma maneira? Está? Não, para uns a presença de Deus é julgadora. Para uns a presença de Deus é uma presença que condena. Isso é grave. Para outros, no entanto, a presença de Deus é redentiva, é salvadora. Vemos isso muito claramente no caso de Israel em sua escravidão no Egito. Para Israel, a presença de Deus seria uma presença salvadora, redentiva. No caso de Faraó e do Egito, a presença de Deus seria julgadora ou condenatória. A pergunta é: o que distingue a presença salvadora de Deus da sua presença condenatória? O nosso texto responde, não é? O fato de que Deus está presente, simplesmente,
Não, o que distingue a presença de Deus naqueles que Deus redime, que Deus salva, daqueles a quem Deus haverá de julgar e condenar a perdição eterna, é o Senhor Jesus. Jacó, no sonho, vê o quê? Uma escada. A base está na terra, o topo está no céu. Por essa escada subiam e desciam os anjos de Deus. E lá em cima estava o próprio Deus. A gente diz escada de Jacó. No subtítulo da sua Bíblia se encontra escada de Jacó. Escada de Jacó? Jacó construiu? Jacó inventou? Jacó trouxe à existência? Escada de Jacó, coisa nenhuma. Escada de Deus para Jacó. E essa escada é apenas uma figura representativa do Senhor Jesus. Pois Cristo disse: vereis o Filho do Homem e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Noutras palavras, gente, a nossa salvação se deve à pessoa de Jesus Cristo. É por Ele que nós podemos subir da terra para o nosso encontro com Deus na glória celestial. Em Cristo e por Cristo Jesus, a presença de Deus se faz real, não apenas conosco, mas em nós, porque Cristo traz Deus para dentro de nós, na pessoa do Espírito que Ele mandou. E quando Ele não mais estiver presente conosco aqui, é porque nós estaremos presentes com Ele na sua glória. Essa é a grande mensagem das Escrituras. Em Cristo e por Cristo Jesus, o nosso Senhor, temos segurança, temos direção, temos esperança, temos alegria, temos paz e tudo mais que em Cristo Deus proveu para nós, os que somos chamados pela sua graça, a sua comunhão, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Deus nos abençoe. Amém.